Antes de começar mais uma aula de sinais e sistemas, só alguns recados. Ainda há pouco, terminou a avaliação no MATLAB Grader, que era o treinamento na plataforma MATLAB Grader. Eu percebi que dos 12 alunos que eu tenho matriculados, 11 fizeram a atividade, fizeram corretamente. Um ainda não havia feito, pelo menos até esta manhã, quando eu abri pela última vez. Então, se fez ou não fez, eu ainda não sei. Mas é um bom engajamento aí. É, exatamente a transcrição automática para o Moodle ainda não está pronta. Foi ainda nessa terça-feira eu entrei em contato com o representante que a gente tem institucional do MATLAB para verificar, sabe, qual que é o cronograma de fato dessa integração com o Moodle. Ele me respondeu ainda na terça-feira dizendo que ele ia averiguar e ia me responder depois. Então ainda estou aguardando resposta. Então, pelo menos essa primeira avaliação, a transcrição no Moodle ainda vai ser manual. Então, após a aula, eu devo fazer essa transcrição. E aí só, esse último lembrete, pedir que vocês acompanhem essas notas, semana a semana, para verificar, principalmente enquanto eu estiver fazendo a transcrição manual, para ver se eu não cometi nenhum engano, para tá tudo certo com as avaliações de vocês. Já a partir da 1h45, então a antiga avaliação está atrasada, não dá mais para entregar. De novo, o grader ele ainda vai aceitar que vocês executem o problema. No caso aí do um aluno que não fez, se quiser fazer, o grader vai aceitar fazer, ele não bloqueia o acesso. Todas as atividades ficam lá, vocês podem abrir, vocês podem fazer de novo. Só que ele vai marcar as respostas, as respostas que foram entregues dentro do prazo ou fora do prazo. Eu só puxo no relatório as respostas que foram entregues dentro do prazo. Então, qualquer resposta fora do prazo não conta. Então, vocês podem continuar trabalhando que não vai alterar a nota de vocês. Agora ficou aberta a segunda atividade, que é propriedades de sistemas analógicos. Igual comentei com vocês em aulas anteriores. Eu vi ainda por essa manhã, quando eu estava lá editando essa atividade nova, que um dos colegas já tinha feito e ele já tinha acertado pelo menos um dos problemas. Só que ainda agora, a hora que eu abri aí para verificar uns detalhes que o Marcílio levantou, eu já vi lá que estava, um único colega tinha feito, só que estava tudo errado. Por quê? Porque eu pedi para ele recomputar tudo. Então, só lembrando isso, atentem-se para fazer a atividade da semana. Ele mostra a data corrente ali da atividade em cima, a hora que você seleciona. É bem tranquilo. Eu vou fazer um esforço, pessoal. Eu não posso exatamente só alterar todas as atividades que a gente tem, porque não vai ser o mesmo número e a mesma composição das atividades, porque o andamento da disciplina neste semestre está um pouco diferente do semestre anterior, por conta dos feriados. Então, vão ser mais atividades, porque eu já comecei com a atividade valendo nota na primeira semana. No semestre passado eu comecei isso um pouco depois, mas a distribuição, das atividades em si vão ser distintas. Mas só para ajudar a organização de vocês, acredito que ainda hoje, para não ter essas confusões aí de qual atividade é corrente, que dia vai ser, eu acho que eu já vou atualizar todas as datas das atividades que estão ali e aí depois eu edito elas de maneira mais adequada conforme a gente vai chegando aí às vésperas da disponibilização delas para vocês, para submissão de novas avaliações. Acho que com isso vocês conseguem acompanhar com bem mais clareza, qual que é o andamento da disciplina em relação a essas atividades acompanhadas. Então, vocês já fizeram essa primeira atividade, eu acredito que a gente tem 12 alunos, 2 ainda não responderam nem a respeito do cadastro no Moodle, então eu não sei se vão acompanhar de fato ou não. Eu acredito que pelo menos um deles vai, porque fez a atividade acompanhada, mas tem um sobrando aí que eu nem sei se é do mesmo grupo de alunos, que está uma incógnita. Mas para quem já está inscrito no Moodle, que já atualizou as credenciais, a nota vai estar disponível hoje à noite, já no Moodle para vocês verem. Eu vou esperar pelo menos a gente ter a primeira avaliação para eu ir atualizando as notas também no sistema acadêmico. Então, aí eu coloco lá a média das atividades acompanhadas como está no sistema acadêmico, junto com a nota da primeira prova. Então, vocês vão conseguir acompanhar pelo Moodle, tudo certinho, bem discriminado.
e também dá para acompanhar pelo macro, né, um total de notas lá e a média já pré-calculada, através também do portal do aluno. Então, são amplas as oportunidades aí de se manter informado, né, de como está o andamento da disciplina. Então vamos começar, pessoal, com o conteúdo da aula de hoje. Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos fazer um pequeno desvio e vamos trabalhar exclusivamente com a teoria de sinais e sistemas no tempo discreto, porque eu vou apresentar para vocês, né, como que a gente trabalha de fato o resultado daquele produto de convolução que a gente viu nas aulas anteriores, que é a forma que a gente tem de representar e também analisar sistemas lineares e invariantes no tempo através da sua resposta ao impulso. O produto de convolução, pessoal, ele é mais fácil de ser explicado no tempo discreto. No tempo discreto ele tem uma caracterização bem simples, né, do que acontece, é bem mais simples discorrer sobre a teoria no tempo discreto. Então, diferente do que eu tenho feito nas outras aulas, onde eu tenho focado no analógico e deixado o discreto para vocês complementarem de forma autônoma, né, como uma atividade assíncrona da aula, aqui a gente vai fazer diferente, porque como é muito mais simples entender e visualizar a ideia da soma de convolução do que da integral de convolução, primeiro a gente vai discutir a soma de convolução, que é um resultado que a gente só aplica para sistemas digitais, obviamente, né, que é para o tempo discreto. E aí depois que a gente tiver construído esse entendimento da ideia da soma de convolução, vocês vão ver que é um pouquinho mais simples extrapolar isso, né, para um somatório infinitesimal em cima de uma variável contínua e trazer a ideia para dentro da integral de convolução. Então, a gente vai começar definindo as ideias em cima da soma de convolução no tempo discreto. Então, pessoal, a gente já discutiu isso em aulas anteriores, né? Eu tenho um sistema linear invariante no tempo, vou chamar ele de H, né? Ele tem uma resposta impulsiva H de n, e eu posso calcular a saída dele, y de n, para qualquer sinal de entrada x de n, através da soma de convolução. Então, y de n é igual ao somatório com m de menos infinito a mais infinito, de x de m vezes h de n menos m. Pessoal, em situações práticas, para processamento digital de sinais, um sinal de entrada x de n, ele sempre possui suporte finito, ou seja, ele tem uma duração finita, ele tem um certo número de amostras. Esse número de amostras, pessoal, na prática costuma ser super alto. Esse número de amostras aí, por exemplo, se eu falo de áudio, áudio costuma ser amostrado a 48 mil amostras por segundo. Uma música tem uma duração média aí de uns 2 minutos e meio, 3 minutos. E aí a hora que você pega aí são então algo em torno de 150, 180 segundos vezes 48 mil amostras por segundo. Então a gente percebe aí que trabalhar com milhões de amostras é uma coisa extremamente trivial. E essa é a realidade do processamento digital de sinais. Só que independente do número alto de amostras que eu esteja trabalhando, se eu assumo que x é um sinal, né, de suporte finito, né, possui um valor L, né, do número de amostras, onde L, de novo, facilmente vai à casa de milhões para aplicações simples, eu posso reescrever a soma de convolução, né, tirando esses limites infinitos que vem nela, para limites finitos. Eu já dou uma cara muito mais amigável para a soma de convolução. Como é convenção nossa, pessoal, a gente considera que o primeiro índice, né, parte na origem, o índice 0, e aí, obviamente, como eu tenho L amostras, se elas estão indexadas partindo de 0, o índice máximo é L menos 1. Então, tem aqui a soma de convolução para um sinal x com L amostras. Aqui, pessoal, a gente verifica já que as coisas começam a ficar mais simples, porque somatório infinito, dependendo, né, do somando,
a gente consegue resolver analiticamente, quando ele é convergente. Vocês estudaram séries e sequências convergentes lá em cálculo. Mas a gente sabe que são casos bem especiais onde essa soma converge. Mas como o sinal é finito, agora, pessoal, eu tenho um somatório finito. Tendo um somatório finito, essa soma sempre converge. A única dificuldade que sobra aqui é a respeito do comprimento da resposta impulsiva H de n. Porque o H de n ele pode ser um sistema de resposta impulsiva infinita, ou seja, a duração de H de n é infinito. Aí, obviamente, apesar do somatório ser infinito, o meu y de n tem um comprimento infinito. Então, o somatório em si não é computável, mas aí a gente ainda consegue fazer uma análise. Mas quando o H de n tem suporte finito, ou seja, um sistema com resposta impulsiva finita, um sistema FIR, agora as duas sequências são finitas. E aí, nesse caso, essa soma de convolução é computável, porque eu tenho que o x de m multiplica uma sequência h de n menos m, que tem, né, comprimento m mais 1 para um sistema de ordem m. E eu tenho L valores de x. Então eu vou ter aí uma combinação de L vezes m mais 1 multiplicações para calcular, né, cada valor da somatória com mais L somas. Então eu tenho um custo computacional finito aí, partindo da soma de convolução quando o sistema é FIR. No próximo semestre, em processamento digital de sinais, a gente vai elaborar esse ponto um pouco mais. Mas a ideia principal aqui é a seguinte: quando as duas sequências são finitas, o sinal é finito e a resposta impulsiva é finita, né, a convolução ela é computável, ela pode ser um mecanismo para implementar o sistema. Quando a resposta impulsiva é infinita, a convolução é só uma ferramenta de análise. Não dá para computar porque ainda teria infinitas multiplicações lá dentro, o que obviamente não dá para ser feito. Então, a gente, por hora, está trabalhando a soma de convolução como potencialmente apenas uma ferramenta de análise, para estudo dos sistemas. Mas em alguns casos a gente vai ver no próximo semestre que ela também é a ferramenta onde eu realizo os cálculos que vão executar o meu sistema de fato. Aqui, pessoal, vou começar com um exemplo bastante simples. Pegar um sinal curto, com poucas amostras, tem um sinal de entrada x de n, sequência 1, 2, 3. Então, difícil pensar num sinal mais simples que esse. O traço embaixo do 1, pessoal, está aqui para indicar onde é a origem, né? Que a minha primeira amostra com índice 0 é essa amostra 1, porque a princípio eu posso colocar essa origem em qualquer ponto arbitrário da minha sequência. Então, para deixar claro aqui que a gente está usando a convenção geral mesmo, eu estou colocando a primeira amostra, o índice 0, nessa amostra 1. Então, eu tenho um sinal com 3 amostras, definidas do índice 0 até o índice 2, né? Porque vai ser de 0, 1, 2. E o sinal vale 1, 2, 3. Então esse é o meu sinal X, bastante simples. E eu tenho uma resposta impulsiva, H de n, que também tem um número finito de amostras. A gente percebe aqui, tem 4 amostras, onde mais uma vez o índice da primeira amostra é o índice 0. Então ela está definida do índice 0 ao índice 3, né, valendo 2, 3, 1 e 1. Tem duas sequências finitas. Aqui, pessoal, eu plotei essas duas sequências, então tem um código, né, no MATLAB que vai gerar aqui as minhas sequências. Primeiro, pessoal, eu gerei um conjunto de amostras, n, indo de menos 10 a 10. Então esse n aqui, pessoal, é um vetor que vai de menos 10 a 10, que é o intervalo aqui que eu estou plotando as sequências, na figura embaixo. E aí eu inicio os meus sinais x e h com um vetor de zeros. Repara aqui como os comandos estão alinhados. Eu calculo o tamanho de n, n vai ser um vetor 1 por 10, é um vetor linha, ele tem uma linha
desculpa, 1 por 21, na verdade, que ele vai de menos 10 até mais 10, são 21 valores. Então esse tamanho de n vai ser um vetor 1 por 21, e aí ele cria um vetor de zeros, 1 por 21, e aí ele distribui esse vetor de zeros nas duas variáveis, x e h, ou seja, aqui eu iniciei x e h como um vetor de zeros. E aqui, como eu sei que a amostra 0, o índice 0 está na amostra central, eu peguei que x de 11 até x de 13 eu coloquei o 1, 2, 3 ali, e o x de 11 até 14 eu coloquei 2, 3, 1. Existem formas, pessoal, mais diretas de trabalhar com essa indexação aqui, mas como estou assumindo aqui que vocês não têm, né, todo um traquejo com o MATLAB, estou escrevendo de maneira direta aqui. Mas tem até um jeito que, de certa forma, é mais fácil de fazer isso do que ficar calculando os índices dentro do intervalo que eu criei, mas é mais difícil de acompanhar o código dessa maneira. Então, preferi fazer de forma direta, pelo menos nesse primeiro momento. E aí, eu gerei os plots. Então, aqui eu tenho toda uma perfumaria da plotagem. O comando stem é o comando que faz o plot de fato. Então, stem plota o vetor n no eixo x e plota o vetor x no eixo y, né? E aí ele plotou aqui para mim o x de n. Então, repare aqui tem o x de n e aqui o vetor n. Então, repare, né? Na amostra 0 ele vale 1, na amostra 1 ele vale 2 e na amostra 2 ele vale 3. E o resto ele vale os zeros que eu coloquei lá inicialmente. E a mesma coisa para o h de n, no segundo plot. Na amostra 0 ele vale 2, na amostra 1 ele vale 3, e nas amostras 2 e 3 ele vale 1. Então, esse cara aqui, né, com todos esses comandos adicionais, é para plotar esses gráficos bonitinhos com esse formato, dando nome para todo mundo. Então, eu vou fazer a convolução dessas duas sequências. Se eu abro a notação da soma de convolução, levando em conta a sequência x e a sequência h que eu estou trabalhando, a gente pode desenvolver o resultado como eu fiz aqui embaixo. Bem, a sequência x tem um comprimento de 3 amostras. Então ela vai do índice 0 ao índice 3 menos 1, que dá 2. Então eu tenho o somatório de m de 0 a 2, x de m vezes h de n menos m. Expandindo o somatório, pessoal, eu chego aqui no resultado, então, que eu tenho x de 0 vezes o h de n, porque vai ser menos 0, então some, x de 1 vezes h de n menos 1, e x de 2 vezes h de n menos 2. Então, esse somatório aqui, na verdade, ele se reduz a isso, que já mostra para nós, né, que, apesar da notação matemática um pouco complicada, as coisas são de fato bem mais simples do que parecem, porque o que eu tenho é uma combinação linear da resposta impulsiva deslocada. Reparem, aqui eu tenho ela como ela está exatamente, aqui eu tenho ela atrasada de 1, aqui eu tenho ela atrasada de 2 amostras, e cada uma dessas versões está multiplicada por um peso, que é o valor do sinal, em diferentes instantes amostrais. A hora que eu faço isso, pessoal, eu tenho aqui um gráfico. Primeiro eu vou mostrar a figura, depois eu vou explicar o gráfico. Ó. Então aqui eu tenho o x0 vezes o h de n, ou seja, peguei o valor x0, que é 1, e multipliquei pelo h de n, ou seja, basicamente reproduzi o valor de h de n aqui, que é 2, 3, 1 e 1. Então x0 vezes h de n. Aqui embaixo eu tenho x1 vezes o h de n menos 1. Então reparem que foi deslocado para a direita. A escala do gráfico não é a mesma, parece que está repetido de cima para baixo e só deslocado para a direita. Mas quando a gente olha os ticks, pessoal, a gente percebe ó, que ao invés de 2, 3, 1 e 1, agora eu tenho 4, 6, 2 e 2. Porque o x1 é 2. Então multipliquei por 2 e atrasei. Então é isso que eu tenho aqui no meio. E por último, pessoal, eu tenho o x2
h de n menos 2. Então, repare, tenho mais um deslocamento para a direita, mais um atraso. Agora o x2 ele é 3. Então, onde antes eu tinha 2, agora eu tenho 6. Onde antes eu tinha 3, agora ele foi a 9. E onde ele terminava em 1 e 1, agora ele termina em 3 e 3. Então, repare, aqui eu gerei cada um dos termos dentro dessa soma, de forma isolada. E aqui o código, pessoal, onde eu fiz isso. De novo, a maior parte do código é perfumaria, é para imprimir a matemática em volta dos eixos e tudo mais. O importante é a plotagem. Na plotagem eu estou falando, ó, pega o x e multiplica pelo h, o x0 aqui no caso, né, mas com o deslocamento dos valores negativos de n, que eu joguei lá em cima. O x1, mas com h deslocado agora, e o x2, com h deslocado agora de 2 amostras. Então, fui trabalhando todos esses deslocamentos. E agora, pessoal, a ideia é bastante simples. Ó. O resultado é essa soma. Então, é como se eu pegasse esses 3 sinais aqui que eu gerei e agora eu vou somar eles, ponto a ponto. Então, por exemplo, no índice 0, é 0 mais 2. No índice 1, eu tenho 3 mais 4 mais 0. E assim por diante. Então, a hora que eu faço a soma, eu tenho o resultado lá com valores que vão de 0 até 5, não nulos. O resto todo mundo é 0. E ele faz 2, 7, 13, 12, 5 e 3. E ele volta para 0. Então, esse resultado aqui, é que alguém pediu para entrar. Esse resultado aqui, pessoal, essa forma de onda, deixa eu abrir isso aqui fora, para ficar mais visível aqui, porque o nível de zoom da tela não está isso aqui. Essa forma de onda, pessoal, é o resultado da soma de convolução da sequência 1, 2, 3 com a sequência 2, 3, 1, 1. Todas elas partindo da origem. Então a gente percebe, eu tinha um sinal com 3 amostras e uma resposta impulsiva com 4 amostras. Somando esses dois caras, eu tenho 3 amostras no sinal de entrada, 4 amostras da resposta impulsiva. Somando dá 7. 7 menos 1, 6. E 6, pessoal, é exatamente o número de amostras que eu tenho na resposta. Ou seja, o comprimento da convolução é o comprimento da entrada, mais o comprimento da resposta impulsiva, menos 1. Então, o que acontece? A convolução, ela sempre espalha o sinal no tempo. A saída de uma convolução tem sempre um comprimento maior, ou pelo menos igual ao do sinal de entrada. Ele nunca fica menor, em nenhuma situação. Então aqui eu tenho, né, o resultado da soma de convolução. E aí, pessoal, fica realmente aparente. Se eu fizer isso, ele vai atrapalhar a minha gravação. Então, deixa eu trabalhar aqui mesmo. Então, eu tenho essas duas sequências. X de n vale 1, 2, 3. Não, na verdade, deixa eu abrir esse cara aqui também, que daí fica simples. Isso. Então, pessoal, o que costuma ser uma dificuldade do entendimento da soma de convolução é, realmente não fica muito claro de início como que esse sinal x de n com esse sinal h de n, como eles são combinados para produzir esse sinal y de n. Então a relação da soma de convolução não é algo trivial, sabe? Ela não é a soma das sequências ou a multiplicação das sequências. Ela é um pouco mais envolvida, daí o nome convolução. Então é a multiplicação desses caras, só que em versões deslocadas. Então eu tenho aqui um sinal que não necessariamente vai ser similar a nenhum dos sinais de entrada. Ele vai ter suas características próprias aí, porque, de novo, a convolução é uma operação um pouco mais envolvida. Mas a ideia é bastante simples aqui.
eu posso interpretar sempre uma convolução como uma combinação linear de valores deslocados da resposta impulsiva, onde o deslocamento é dado pelo próprio índice amostral da entrada. Então aqui eu dei o resultado por extenso e elaborei aí sobre os comentários que eu já fiz verbalmente. Então, pessoal, a soma de convolução ele é um resultado muito simples de acompanhar. Quando a gente estava em aulas presenciais e tudo mais, eu sempre fiz esse primeiro resultado no quadro, sabe? Fazendo os eixos alinhados como eu fiz nessa figura, para todo mundo entender qual que era a ideia que estava sendo desenvolvida e entender bastante claramente qual é a estrutura do cômputo da soma de convolução. Só, pessoal, que tem um jeito muito mais simples ainda da gente interpretar a soma de convolução de duas sequências finitas. De novo, essa interpretação só cabe, pessoal, se as duas sequências forem finitas. Então, a questão do cálculo da convolução não é algo que a gente vai se preocupar muito, porque a gente usa a função conv e a função conv realiza esse cálculo. Então tá lá, por exemplo, tem o meu sinal de entrada, x, que a gente define lá em cima igual a 1, 2, 3. Tem aqui a minha resposta impulsiva, h, 2, 3, 1, 1, exatamente o que a gente definiu antes. E a convolução, que eu peço ele para calcular, ele calculou conv de x com h. 2, 7, 13, 12, 5 e 13. Exatamente o que eu tinha calculado aqui antes, né, o que está aqui no gráfico. Importante, pessoal, a convolução ela é comutativa. Se eu faço convolução de h com x, o resultado é exatamente o mesmo, ele não muda, né? Então, a gente não precisa ter um preciosismo em cima de qual sequência aparece primeiro aqui, se é x ou se é h, ou se isso daqui era x ou isso daqui era h. Não faz diferença para a convolução, porque ela é comutativa. Só que eu entendo, pessoal, que para obter essa sequência aqui, se vocês tiverem que fazer o cálculo, né, com suporte gráfico, isso dá muito trabalho, né? Isso vai ser bastante difícil de fazer, principalmente conforme o número de amostras aumenta. Só que, pessoal, existe uma interpretação muito simples. Na verdade, pessoal, se vocês clicarem aqui, ó, no conv, na documentação do MATLAB, percebam que a convolução não está dentro do toolbox de processamento de sinais. A convolução é uma operação básica do MATLAB. Ela está disponível para uma instalação simples do MATLAB, não precisa de nenhum toolbox. Porque, na verdade, pessoal, a convolução ela é numericamente equivalente ao produto de polinômios. Então aqui, pessoal, só para ilustrar isso, eu peguei esse vetor x, que eu declarei aqui, 1, 2 e 3, e transformei ele num polinômio. Aqui, obviamente, isso é uma função do toolbox simbólico. Então, eu uso a função poly2sim, onde ele pega assim, ó, um vetor com os coeficientes de um polinômio, e você vai transformar num símbolo que representa esse polinômio. Então, redefini x aqui de um vetor de coeficientes, que era um sinal para mim aqui no começo, né, para um símbolo, representando um polinômio. E aí ele resulta aí, ó, é 1x ao quadrado, 2x, 3x elevado a zero. Então ele pegou cada um dos coeficientes aqui e falou, olha, o último é a potência zero, e o que vem antes eu vou aumentando a potência. Então, x ao quadrado, 2x, 3x elevado a zero. E a mesma coisa para o h. Eu tinha os coeficientes 2, 3, 1, 1. Então, ele pega 2x ao cubo, 3x ao quadrado, x mais 1. Então, aqui simplesmente, pessoal, ele está organizando os sinais x e h como as sequências dos coeficientes de um polinômio. E aqui, pessoal, simplesmente pedi para ele, falou, ó, calcula uma variável y que vai ser o polinômio. Expandindo, pedi para ele expandir aqui, porque senão ele só indica a multiplicação.
de x vezes h, ou seja, a multiplicação polinomial. Então, multiplicação polinomial eu sei que é algo que vocês já fizeram várias vezes. Então, ele multiplicou esses dois polinômios aqui e o resultado é 2x à quinta mais 7x à quarta mais 13x ao cubo mais 12x ao quadrado mais 5x mais 3. Pessoal, vocês estão reconhecendo os coeficientes, né? Então, a multiplicação polinomial, pessoal, quando eu olho os coeficientes, está todo mundo ordenado pelas potências de x, mas a hora que eu vou ali e olho os coeficientes de novo, eu vejo 2, 7, 13, 12, 5 e 3. Exatamente o resultado da convolução. 2, 7, 13, 12, 5 e 3. Ou seja, para uma sequência finita, a convolução é numericamente igual à multiplicação polinomial. Na verdade, o MATLAB define a função conv na sua documentação como produto polinomial, né? A interpretação da soma de convolução é algo que é para nós, da área de sinais. Mas para a grande maioria das pessoas que usa MATLAB, o nome do produto polinomial é até algo estranho, né? Porque o produto polinomial chama conv dentro do MATLAB e eles não entendem. Então, de onde vem esse conv? O que quer dizer esse conv? O que é uma convolução? É porque eles trabalham a função conv só como um mecanismo para obter produto polinomial, né? Para trabalhar com os coeficientes. E quando a gente trabalha com um polinômio dentro do MATLAB, a gente não precisa expandir isso daqui nesses cálculos simbólicos, né? Isso daqui é interessante para algumas questões, só que é um custo computacional bem mais alto. Muitas vezes a gente trabalha diretamente só com os coeficientes. Ou seja, aqui é uma sacada importante, pessoal, porque, de novo, se você tiver, no caso específico, de obter uma convolução de duas sequências finitas, se você vai fazer, se você é obrigado a fazer, se você pode fazer no computador, melhor dizendo, igual a gente está desenvolvendo essa aula, tanto faz, você vai usar a função conv. É importante que você entenda como o cálculo funciona e as propriedades gerais dele, mas a matemática vai ser resolvida através de software, né, na função conv. Mas se você estiver sendo numa situação aí onde você tem que tirar isso na mão, tirar isso no braço, pessoal, representar os sinais como, né, os coeficientes de um polinômio, uma ordenação de potências, obviamente que na mesma ordenação dos coeficientes. E fazer o produto dos polinômios é algo, para mim, pelo menos, infinitamente mais simples do que você ficar fazendo uma coleção de desenhos que você precisa desenhar com uma certa escala boa para você não se perder e sabendo qual que vai ser a duração, né, completa do sinal para você também já acertar a escala desde o começo e depois multiplicar cada um dos valores, somar posição a posição para calcular o resultado. Eu acho, né, que trabalhar com essa interpretação da multiplicação polinomial é muito mais transparente, muito mais simples do que ir pela representação gráfica da soma de convolução. De novo, são ferramentas diferentes para coisas diferentes. A representação gráfica, pessoal, é muito útil para a gente entender qual é o funcionamento da soma de convolução. Mas uma coisa é a gente entender o funcionamento, outra coisa é fazer as contas. Se eu precisar, de fato, fazer as contas no braço de uma convolução razoavelmente longa, o melhor caminho é lembrar que a convolução é equivalente a um produto polinomial. Porque daí, entre os cálculos dos coeficientes e das potências, a sequência dos números se ajusta sozinha. A gente não precisa ficar tomando, todos os cuidados que teria, e o trabalho necessário para fazer uma convolução através de uma representação gráfica. Até aqui tudo ok, pessoal? Sem problemas até aqui? Tudo ok para mim, professor. Se alguém tiver precisar de renovar a explicação, me chama. Pessoal, mas
reparem que a gente está falando de um caso específico. De novo, na prática, pessoal, a gente nunca está errado se a gente assumir que a entrada é um sinal, né, de comprimento finito, um sinal de suporte finito. Na prática, isso sempre é verdade. Em alguns estudos teóricos, isso não é verdade. Mas, de novo, na prática sempre é. Só, pessoal, igual a gente discutiu lá numa outra aula introdutória, sistemas digitais, pessoal, lineares em variantes no tempo, eles são divididos em duas classes, e essas duas classes aparecem bastante na prática, que é um sistema que a resposta impulsiva é finita. Nesse caso, eu consigo calcular a convolução como produto de polinômios, porque as duas sequências são finitas. Só que uma outra classe que também aparece bastante, eu diria que aparece até mais do que um sistema FIR, é o sistema IIR, que é quando a resposta impulsiva é infinita. Então a gente precisa saber trabalhar a soma de convolução quando uma ou mais sequências são infinitas. Aqui, pessoal, estou trazendo como exemplo um sistema acumulador. A gente viu na aula anterior que o sistema acumulador tem a resposta impulsiva a um degrau unitário. Então, a convolução com um degrau unitário equivale à acumulação do sinal de entrada, ou seja, o seu somatório de menos infinito até um instante amostral atual. E aqui, pessoal, estou usando como entrada um sinal exponencial. A gente já viu que essa série de potências aqui, na verdade, é a versão discreta de um sinal exponencial. Então tem ali dois sinais relativamente simples. Tenho a resposta impulsiva, um degrau unitário, e o sinal de entrada. Aqui eu usei um sinal de comprimento infinito, pessoal. De novo, é para um estudo teórico, não é um sinal prático, de você fazer. Meio elevado a n vezes U de n. Então a gente repara que é um sinal também que parte da origem zero, que à esquerda de zero todas as amostras são zero, e à direita de zero ele é uma potência, uma progressão geométrica de razão meio. Trabalhando aqui, pessoal, a soma de convolução, eu não preciso trabalhar com nada, com x de n para n negativo, por causa do degrau ali. Então, já escrevi aqui uma soma de convolução, um somatório apenas de m de 0 até o índice n atual, porque o x de m tem um degrau, então eu já posso cancelar qualquer parte com índice negativo. E aí vezes o h de n menos m, que vai ser outro degrau, então da resposta impulsiva. Então reparem, pessoal, a hora que eu substituo os caras aqui, eu tenho somatório de 0 até n, de meio elevado a m, U de m, isso daqui é o que eu troquei o x de m pelo que ele vale, obviamente que transformando as variáveis de n para m, e depois o h de n menos m, que era um degrau, transformei então para U de n menos m. Então simplesmente fiz as substituições aqui, ajustando as variáveis conforme definido na soma de convolução. Pessoal, aqui, reparem, o m é só positivo, é de 0 em diante. Então esse degrau aqui, U de m, ele é sempre 1. Se ele é sempre 1, eu posso tirar ele daí. Ele está multiplicando tudo por 1 sempre. Então, posso ficar só com o resto aqui. Tenho, então, o somatório com m de 0 até n, de meio elevado a m, U de n menos m. Então, aqui, pessoal, repare, eu tenho o n, que varia com o índice do sinal e é o limite superior do somatório. E eu tenho o m, que é a variável que varre o somatório e que entra no degrau também. Aqui as coisas são um pouquinho mais difíceis de visualizar, mas basicamente o que eu tenho? Eu tenho uma sobreposição de degraus, repara, eu tenho um somatório de U de n menos m para diferentes valores de m, ou seja,
Eu estou combinando vários degraus, estou somando os degraus. E cada degrau tem um peso. Cada degrau que eu somo tem um peso que é uma potência de meio. Aqui, pessoal, eu fiz um código que, de novo, primeiro eu vou executar eles para vocês, né? Ele gera um vídeo aqui que eu vou abrir externamente, que vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui eu não tenho as ferramentas para dar o play nele. Deixa eu ajustar então o zoom da minha reprodução aqui. Peraí. Melhor. Mais fácil. Pedir para ele exportar a animação. Eu vou jogar na tela inteira. Conv. Devia ter feito isso antes. Mas até que está saindo bem rápido. Isso. Então tá ali, pessoal. Tem aqui, ficou bastante visível, ó. Tem aqui em cima dois sinais. Em azul eu tenho o meu sinal de entrada, x de n. Em vermelho, pessoal, eu tenho a minha resposta impulsiva, que é o h de n menos m. Só que reparem aqui que eu estou varrendo o sinal para cada valor de n. E aqui embaixo, pessoal, eu estou obtendo a minha saída. Então, estou levantando a saída conforme eu tenho os valores de n avançando. Então aqui, pessoal, repare que o n começa em menos 4, que é de onde eu vou começar o plot, e ele vai até 10. Então, dando play, está super rápido, deixa eu controlar isso aqui que vai ser melhor. Ó. Repare que conforme o valor de n aumenta, ó, tem ali, agora o n está menos 3. Eu tenho que o resultado da convolução. Bem, a convolução é x de n vezes h de n menos m. Então, enquanto o n ainda está em 3, eu tenho ó, o x de 3, desculpa, o x de menos 3, vezes o h de 3 menos m, em vermelho. Ou seja, eu tenho 0 vezes essa sequência em vermelho aqui, que obviamente vai dar 0, então não está somando nada. A saída, y menos 3, dá 0. Conforme o índice de amostras avança, ó, agora eu vou para um n igual a menos 2. Agora eu tenho o degrau. É u de menos 2 menos m. É isso que eu tenho em vermelho aqui. O degrau está avançando para a direita. Só que eu ainda tenho esses caras multiplicando o que está em azul. Então reparem, onde esse cara aqui é diferente de 0, o sinal x é 0. A multiplicação sempre dá 0. E a hora que eu somo, soma todos os zeros, dá 0. Então reparem, pessoal, que a gente percebe a convolução como um produto deslizante entre sequências. Conforme eu avanço um pouco mais o tempo, ó, cheguei no n igual a menos 1. Então, ó, no n igual a menos 1, eu tenho aqui a minha resposta impulsiva deslocada e refletida, né, que é o h de n menos m, que nesse caso específico aqui o n é menos 1. Só que, de novo, multiplicando x, que está em azul, por h, que está em vermelho, nessa situação, um deles sempre é 0. Então, multiplicação por 0 dá 0, somando todos os zeros, aqui ainda dá 0. Agora, pessoal, vai ser diferente, porque agora, pessoal, quando o meu n chegar na origem, quando o n for 0, pronto. Agora o meu n é 0. E aí, reparem, o x é diferente de 0 na origem, no índice 0. E o h também. Agora, tanto o x quanto a resposta impulsiva deslocada valem 1 no instante 0.
O resto aqui eu sempre tenho o sinal em vermelho multiplicando o azul, que é zero, ou seja, aqui não vai dar nada. E no resto desse intervalo eu também tenho o sinal em vermelho, que é zero, multiplicando o azul, que é diferente de zero, também não vai dar nada. Mas nesse ponto aqui, onde os dois são diferentes de zero, aqui eu tenho um 1. Então o resultado, pessoal, é esse 1 sozinho, o primeiro valor. Conforme eu avanço, agora eu vou para o n igual a 1, repare, eu vou aumentando essa sobreposição. Agora o meu degrau que vem aqui pela esquerda, ele se sobrepõe. Eu tenho dois valores não nulos. Eu tenho o índice 0 e o índice 1, ou seja, eu tenho 1 mais meio. Lembrando que essa sequência azul aqui é meio elevado a n. Então esse segundo valor aqui é meio. Então agora eu tenho 1 mais meio. Somando 1 mais meio, dá 1,5. Então eu tenho um novo valor para o índice 1 da minha saída. Percebam então, pessoal, aqui a gente tem uma nova interpretação. É diferente do que a gente fez no caso das duas sequências finitas, né, onde a gente podia interpretar como produto de polinômios. Aqui, pessoal, a gente pode interpretar como o produto de duas sequências, onde uma desliza sobre a outra. E aí, obviamente, que a gente só faz o produto, o somatório, em cima dos valores que não são zero. Porque, de novo, o que está em vermelho multiplica o que está em azul. Enquanto um dos dois ou os dois forem zero, não tem, né? Não tem resultado ali para ser calculado, porque eu estou multiplicando zero e depois somando zero, que não vai dar nada. Continuando aí, pessoal, ó, índice 2, agora eu estou somando mais um valor de 1/4, então ele chega em 1,75 aqui na saída, e eu continuando, 1 sobre 3, o índice 3, ele está somando ainda mais 1/8, e vou progredindo isso e vou percebendo que ele vai acumulando todos os valores da resposta impulsiva e vai convergindo, pessoal, para o resultado que vocês conhecem da matemática, que é, se eu somo todos os valores de meio, da potência zero até a potência infinita, quanto que dá? Dá 2, né? A gente tem a fórmula para isso, que é a fórmula, né, da série geométrica com razão meio, começando em 1. Então aqui, pessoal, eu tenho essa interpretação como uma soma de convolução, onde a gente percebe claramente pela animação que eu estou calculando a convolução como o somatório do produto de uma sequência deslizando sobre a outra. Ou seja, eu tenho x de n, que fica estático, e eu tenho, né, o h de n menos m, que varia conforme o n. Vai deslocando para a direita ou para a esquerda, conforme o valor de n. Então essa é a ideia aqui. Para quem estiver usando aí o computador pessoal, pode dar o play aqui dentro do próprio MATLAB, que vai caber tudo. Dá inclusive para ajustar a velocidade aí. Eu só não fiz isso aqui porque dentro do que eu tenho de tela disponível aqui não está dando para visualizar tudo. Obviamente, pessoal, que o código para fazer toda essa animação é um pouco envolvido, né? Dá um pouco de trabalho aí, mas basicamente eu estou calculando a convolução, só que de forma limitada, só até um certo índice, só até um certo valor. Vou alterar isso aqui, que isso está com o índice errado. Isso. E como ele está calculando isso dentro de um laço, um loop, for, está repetindo o cálculo, o
A interface aqui do MATLAB do Live Editor, ele já é inteligente o bastante para saber, estou calculando a mesma figura dentro de uma sequência. Então no final ele já gera um vídeo para mim. Ele já não encadeia as figuras como uma animação, porque dá para fazer um vídeo no final. Então uma funcionalidade extra aí do MATLAB. Aqui como ele está calculando ponto a ponto, dá para ver ele devagarinho avançando. É igual a hora que eu mandei executar aqui. Então, opa, isso, atualizou. Então mais uma vez, pessoal, posso vir aqui, controlar a velocidade de reprodução e verificar o resultado aí, conforme a sequência avança, ele vai fazendo o cálculo. Então tem uma interpretação bastante distinta do que eu tinha antes. Essa interpretação de sequências deslizantes, pessoal, é a única interpretação possível para uma convolução desse tipo, porque eu não posso usar a ideia dos polinômios, porque eu vou ter um polinômio com coeficientes infinitos e com potências infinitas, não dá para trabalhar nesse formato. Então aqui a gente trabalha com a ideia das séries. Obviamente, pessoal, que ainda é possível resolver isso de maneira analítica, realmente tirar isso no braço, ou seja, esse valor que eu estou fazendo aqui, considerando que meio é igual a A, que aqui eu fiz de forma um pouco mais geral, considerando um certo valor A, desde que A esteja entre 0 e 1, nós conseguimos, pessoal, resolver isso. Bom, ele dá 0 se n for menor do que 0, porque se o n for menor do que 0, o m está a partir de 0. Então eu tenho um degrau com argumento negativo, e aí ele 0. E ele vai ser simplesmente esta série de potências aqui para n positivo. Então tem uma interpretação aqui em cima desse somatório, onde eu vejo a relação dos índices n e m para poder sair daqui e vir para cá. Esse não é um passo tão simples de fazer, principalmente quando a gente está começando, né, aprendendo a análise de sinais. Mas é possível aqui verificar como estão relacionados os índices n e m dentro do degrau para chegar aqui. Então eu tenho uma solução em dois casos. Ele é 0 se n for menor que 0, e ele é esse somatório se n for maior ou igual a 0. Simples. E esse somatório, pessoal, se A for uma razão entre 0 e 1, tem essa forma fechada, que é a fórmula das séries geométricas que vocês viram, para um somatório finito. Então, eu consigo deixar tudo isso em termos de A. Como eu tenho uma resposta que está 0 à esquerda de 0 e um valor diferente de 0 em diante, eu ainda posso reescrever isso aqui de novo, lançando mão do degrau unitário para ter uma representação mais simples, ou seja, eu pego simplesmente o valor que era diferente de 0 para n de 0 em diante e multiplico por um degrau, para garantir que ele zera à esquerda de 0. Então, são passos, pessoal, que são bastante comuns da gente ter no dia a dia, né, do processamento digital de sinais, mas que envolve um entendimento bastante fundamental do degrau unitário. O degrau unitário acaba sendo uma ferramenta bastante útil para nós, porque ele define aqui algumas coisas dentro da soma de convolução que podem não estar tão claras na hora que eu leio a expressão, mas se eu divido nos casos, eu percebo que eu tenho um resultado bastante simples. E a hora que eu resolvo esse resultado mais simples, eu percebo que eu não preciso necessariamente trabalhar com os casos. Eu posso trabalhar com uma expressão única para representar a resposta, fazendo uso do degrau unitário de novo. Obviamente, pessoal, que isso daqui eu poderia substituir o A por meio para obter a resposta analítica do resultado anterior. Ou seja, esse aqui é um exemplo de uma convolução infinita onde eu consigo obter a saída
uma forma fechada, ou seja, eu consigo escrever y de n, né, de maneira fechada. Isso, pessoal, não é o caso mais comum. Não é nem de longe a situação mais comum, né? Dependendo do formato dos sinais, né, da resposta impulsiva ou do sinal de entrada, eu até consigo escrever o somatório, que representa y de n. Só que se ele não der uma progressão geométrica ou uma progressão aritmética ou um outro conjunto de progressões bastante específico, bem estreito, que tem fórmulas fechadas dos seus somatórios, como uma progressão harmônica, eu acho que na verdade é só a progressão harmônica, não, a p-série também tem, né? Então só alguns casos bem específicos de outras progressões que não são a geométrica, eu não consigo chegar a uma solução fechada aqui, simplesmente não dá. Porque aqui, se eu substituo A por meio, eu vou ter que a saída é 2 vezes 1 menos meio elevado a n mais 1, o de n. Só 2 na frente, ficou de 1 menos meio embaixo, para acertar aí, ao invés de dividir por meio embaixo, multiplica por 2 no numerador. Então esse é um caso que acaba aparecendo bastante na prática, é a convolução de uma sequência, quase sempre um degrau. Porque se for qualquer outra coisa fora um degrau também, a gente costuma perder aqui, esse somatório não é uma série de potência, já não dá para tirar muita coisa. Então eu tenho uma sequência exponencial e um degrau, ou às vezes um pedaço de um degrau. Nesses casos aqui, a gente costuma ter uma solução fechada para a soma de convolução, ou seja, eu consigo tirar como uma equação, né, uma expressão analítica. Mas isso, pessoal, é um caso bem particular. Na prática, no dia a dia, a gente não vê isso. Mas primeiro, por que que isso não é importante? Na prática do dia a dia, pessoal, convolução só para duas sequências finitas. A convolução para uma sequência infinita, pessoal, ele é uma coisa que só existe nas nossas ferramentas de análise, ou seja, nesses exemplos didáticos que a gente estuda aqui. Na prática, pessoal, quando a resposta impulsiva tem comprimento infinito, a gente não usa a convolução para construir, para implementar o sistema. Ela fica, de novo, só uma ferramenta para estudar como o sistema funciona a partir de cálculos, muitas vezes que a gente precisa tirar no braço. Não dá para fazer as contas igual a gente fez aqui anteriormente, com a função conv do MATLAB, né, porque ele só suporta sequências finitas. Pessoal, então, para sumarizar, né, a ideia da convolução, de novo, a convolução é a relação que eu tenho entre a entrada e a saída de um sistema linear e invariante no tempo. Essa relação desse sistema vai ser dada pela resposta impulsiva do sistema. O sistema está inteiramente representado pela sua resposta impulsiva. A soma de convolução da entrada com a resposta impulsiva resulta na saída. A gente tem duas formas bastante distintas de encarar a convolução. Quando a convolução é computável, quando esse somatório que é infinito da teoria é possível de ser computado, é porque eu tenho um sinal de entrada que é de comprimento finito, que, de novo, sempre é verdade na prática, mas eu também tenho uma resposta impulsiva que também é de comprimento finito, tem um sistema FIR. E aí a gente tem essa interpretação bastante útil aqui da convolução como uma série de respostas ao impulso deslocadas e escaladas pelo sinal de entrada, que a gente viu que dá para representar graficamente para obter o resultado, mas que para calcular o resultado é ainda mais útil enxergar isso como um produto de polinômios. Fica
bastante trivial, usa uma matemática aí que vocês já conhecem super bem para o cálculo da convolução. Alternativamente, pessoal, quando uma das sequências é infinita, não precisa ser as duas aqui, eu fiz o exemplo com as duas, mas podia ser uma só. Quando uma das sequências é infinita, eu já não tenho mais como, não posso encarar como um produto de polinômios e também não vou conseguir levar muito adiante a sobreposição, porque eu vou ter infinitos termos para desenhar aqui para fazer essa sobreposição. Então não dá. E aí, pessoal, sobra para a gente a interpretação da convolução como o acúmulo da multiplicação de uma série sendo deslocada sobre a outra. E aí a gente volta para a soma de convolução, pessoal, para perceber de onde vem isso. Então, x de m é a série que vai permanecer como está. É a série que ficou em azul aqui nesse gráfico, ó, o meu x de m. E eu tenho ela vezes h de n menos m. Pessoal, dentro do somatório, a variável é m. Então, quando eu faço menos m, eu faço uma reversão na série. Então, é por isso, aqui, por exemplo, que eu tenho um degrau não partindo de zero, por exemplo, e indo até mais infinito, mas ele vem de menos infinito e, por exemplo, consigo colocar ele aqui terminando em zero. Então, reverti o degrau, fiz o U de menos m, é o que está acontecendo aqui nesse instante exato. Só que também ele é deslocado pelo índice da saída, é U de n menos m. Então, a sequência ela é refletida em cima do eixo y e deslocada. E esse deslocamento varia. E é o que acontece. É simplesmente uma multiplicação. Estou multiplicando a sequência x de m pela sequência h de n menos m. E estou somando todos os valores. Só que aí a gente só precisa somar, de fato, pessoal, os valores não nulos. Então preciso pegar somente o trecho onde as duas sequências são diferentes de zero ao mesmo tempo, igual acontece aqui, ó. Aqui tanto o x em azul quanto o h em vermelho são diferentes de zero. Então, a hora que eu fizer o produto dessas três sequências aqui, esses três valores ponto a ponto, o resultado dá diferente de zero. Aí, a hora que eu somo isso, o valor dá diferente de zero, e é o valor dessa última amostra aqui. Então, essa é uma forma da gente ter essa interpretação das convoluções infinitas. Essa é a interpretação que a gente sempre usa na integral de convolução. Porque na integral de convolução a gente não faz essa distinção se o comprimento do sinal ou da resposta impulsiva do sistema é finito ou é infinito. O sinal é contínuo. Mesmo que o suporte dele seja compacto, ali no meio eu tenho infinitos valores, né? Eu não tenho um passo discreto. O passo ele tende a zero. Então eu sempre trabalho com um conjunto infinito de valores quando eu falo de sinais contínuos. Então essa interpretação aqui de sequências deslizantes, na próxima aula a gente só vai atualizar a ideia de uma sequência deslizando sobre a outra para uma função. Aí vai ser uma função deslizando sobre a outra. Onde as duas forem diferentes de zero, a multiplicação delas vai ser diferente de zero. E o resultado, a função que resulta dessa multiplicação, aí a gente integra e vai ser o resultado da saída naquele instante. Então, extrapolar esse somatório que a gente está fazendo aqui para uma integral com uma função contínua é o mecanismo que a gente tem para analisar a integral de convolução em sistemas analógicos. De novo, é muito mais fácil acompanhar as contas e a interpretação a partir do caso discreto, né, para extrapolar no caso contínuo, né? O caso contínuo já começa dentro de uma integração, já começa com essa interpretação mais difícil, né,
da convolução. Então, o ideal aí, o que eu considero melhor caminho para a gente para iniciar essa abordagem é com a convolução no tempo discreto. Pessoal, dúvidas? Eu sei que não é algo simples de visualizar, então realmente, pessoal, se alguém ficou com dúvidas, né, por favor, se manifeste que eu retomo a explicação. E de novo, se você está com dúvida agora, nesse caso discreto, você não vai ser um aluno feliz na próxima aula para o caso contínuo, com a integral de convolução. Vai ser um pouco mais difícil ainda de acompanhar. Ninguém? Tá ok, pessoal. Vou considerar que está tudo certo. Nessa última meia hora de aula, pessoal, vou propor que vocês tomem esse código dessa última aula e tentem realizar a soma de convolução para uma outra sequência. Essa outra sequência, pessoal, é desse último pedaço aqui da aula. Essa sequência é o degrau com a exponencial. Só que agora, pessoal, ao invés de fazer um degrau, vocês vão fazer com uma rampa. Então vai ser a função n u de n. Então, obviamente que vocês podem alterar aí no material de aula se vocês quiserem, né, só que não vai ser salvo no lugar, você vai precisar salvar num outro lugar. A alteração no código aqui, pessoal, é algo que vocês vão ter que verificar como faz. O cálculo em si da convolução está sendo feito aqui, mas é só alterar ali ó, a sequência H. Reparem que eu defini aqui a sequência H. Vocês vão ter que alterar, né? Porque o H estava definido como um degrau. Agora, você vai definir ele como uma rampa. Você precisa multiplicar o degrau por n. Professor, a gente não está vendo sua tela. Oh, desculpa, tirei o compartilhamento. Deixa eu voltar lá. Acabei voltando aqui para conversar mais direto com vocês. Pessoal, é para refazer esse último exemplo. Só que é o que acontece. É para considerar que a resposta impulsiva é uma rampa. Vai ser então n u de n. Esse n u de n, pessoal, na hora que você coloca aqui dentro, percebam, na resposta impulsiva, é justamente, ó, eu tenho onde eu troco x de n por x de m, é só uma transformação de índice simples, de n para m, então não muda muita coisa. Mas no h, pessoal, onde eu estou fazendo h de n para h de n menos m, se eu coloco n aqui, vou alterar. Se eu coloco n aqui, isso, agora foi. Lembre-se, esse cara aqui fica aqui antes n menos m também. Então vai aparecer um termo extra ali embaixo. Vocês vão precisar multiplicar esse h aqui por um valor de n menos m. Precisar fazer uma alteração aqui em cima do índice. Aqui vai ser muito mais fácil para vocês interpretarem, pessoal, se eu substituir. Tá, aqui tá i. Beleza. Então substituir de i para n.
Isso aqui eu vou deixar aqui, porque agora o índice aqui do loop fica o mesmo índice da somatória. Então fica muito mais fácil vocês verem o que você precisa alterar aqui no H para fazer esse novo caso. Então, eu vou estar online para ajudar quem precisar, pessoal, até as 3h30. Só que, de novo, é muito importante que vocês criem familiaridade com esses códigos que eu passo e saber modificar eles para obter um outro cálculo de uma outra solução, para que vocês possam entender o que vocês precisam fazer quando chegar o momento da avaliação continuada e também do restante da disciplina, que vai dependendo disso que a gente faz antes. Então, reparem aqui, pessoal, só deixa eu terminar de propagar as contas aqui, depois eu já vou apagar essas alterações aqui, pessoal, que eu estou fazendo na matemática, porque elas não correspondem aí com o exemplo que eu estava apresentando antes. Então, reparem, se eu falo agora que H de N é N, U de N, esse não é um sistema acumulador mais, ele é um integrador de ordem, acaba dando um integrador de ordem 2, é uma rampa. Aí, substituindo aqui, a hora que eu vou fazendo todos os cálculos, reparem, agora eu tenho um termo, N menos M, esse termo N menos M aqui, como o M parte de 0 e vai até N, então isso já traz um certo limite aqui para esse U de N menos M. Vai ter um valor específico aqui sempre para esse N menos M. A questão é, agora, pessoal, isso não tem como fechar naquele formato aqui de baixo, porque eu tenho um termo multiplicando a série de potência. Ou seja, eu ainda consigo calcular um pedaço dessa solução, como eu estou fazendo aqui, mas ela já não tem mais uma forma fechada, porque ele já não é mais uma progressão geométrica, não é nenhuma outra progressão que tem uma forma fechada. Então, esse tipo de resultado que a gente calculou aqui no final, eu já não consigo mais. Mas eu ainda consigo calcular. Falou, eu quero calcular, igual eu calculei aqui, 11 amostras não nulas desse resultado, do índice 0 ao índice 10. Consigo. Eu quero calcular 1 milhão de amostras não nulas desse resultado. Eu consigo também, não tem problema nenhum. Você só não consegue determinar todas as amostras, as infinitas amostras desse resultado, porque não dá. Você não consegue computar infinitos valores, obviamente, e você também não tem mais uma forma fechada para fazer isso de maneira analítica. Então a gente se contenta só com resultados parciais, que é o que vai dar para fazer nesse momento. Então, de novo, pessoal, vamos trocar o sistema acumulador, com a resposta impulsiva que é um degrau unitário, por uma rampa e fazer a convolução com o mesmo sinal de entrada. Aqui eu já fiz as alterações mostrando como fica essa diferença. Interpretando o código, pessoal, onde eu defini a sequência H. E aqui embaixo, pessoal, tem um outro detalhe importante, que é aqui que eu estou fazendo a convolução de fato, que é a soma acumulada. Aqui, pessoal, não precisa fazer nada. Realmente, a única coisa que vocês precisam mudar, eu mudei só a sequência H. Vocês vão precisar mudar de maneira adequada a definição da sequência H. Então, reparem que, partindo de um código pronto, por mais que o código tenha muita perfumaria para gerar essa figura toda bonitinha aqui, do jeito que eu queria fazer para vocês, reparem que, se a gente interpretar o código sabendo o que está sendo feito em cada parte do código, é bastante simples adaptar ele para uma outra solução. E isso é algo que eu quero que vocês desenvolvam bem. Partindo de um código que já faz algo muito parecido ou quase o que vocês querem, como que eu posso adaptar essa solução para um outro problema que eu estou querendo investigar agora? Porque senão a gente sempre tem que começar do zero. E não é isso que eu faço, pessoal. Sempre que eu vou começar um código novo, que é parecido com algo que eu já fiz antes, eu pego aquele código antigo, crio, aparto dele uma nova versão
e começo a modificar, porque imagina, toda essa estrutura aqui que eu tenho para gerar a figurinha animada. Pô, todas as outras vezes que eu vou gerar uma figurinha animada aqui no MATLAB, pessoal, eu pego esse código aqui, copio e colo e vou mudando só o que eu preciso mudar, né? Porque senão eu morro reescrevendo o código, reinventando a roda todas as vezes aqui para obter os efeitos que eu quero. Então, essa é a ideia, pessoal. De novo, vou estar online aqui para ajudar quem precisar até as 3h30, mas eu já vou apagar essas modificações aqui que eu fiz no material, porque elas não são para ficar aí, é só a proposição para a atividade assíncrona do restante da aula. Deixa eu encerrar a gravação só, e aí a gente termina apropriadamente. Dúvidas, pessoal, a respeito do que é para fazer? Tá ok então, pessoal. Boa atividade para quem for ficar aí comigo mais alguns 20 minutos. Né? Para quem não puder ficar nesse momento, né? Bom descanso, bom fim de semana. Terça-feira é feriado, então a gente se vê na próxima quinta-feira na aula para integral de convolução. Então, bom feriado aí para vocês e até a próxima semana. Até, professor. Até mais.